Olá, pessoal. Eu sou Carolina, coordenadora médica em pediatria aqui na plataforma SimSave. A nossa equipe de professores já disponibilizou aulas baseadas nas melhores evidências científicas, com o intuito de auxiliar os profissionais de saúde na condução dos casos, e, além disso, nós vamos trazer atualizações de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS. Nessa aula, eu vou abordar alguns aspectos clínicos e epidemiológicos do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, enfatizando a população pediátrica. Nos últimos dias, órgãos como OMS, Ministério da Saúde do Brasil e periódicos importantes como a New England Journal of Medicine, Lancet e JAMA publicaram casuísticas de pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, que eu vou chamar aqui de Covid-19. E segundo esses dados oficiais do dia 20 de março de 2020, a pandemia já afetou 209.839 pessoas em 168 países, causando um total de 8.778 mortes, enquanto aqui no Brasil confirmaram 621 casos e 6 óbitos até o momento. Quais são, então, as características clínicas e epidemiológicas na população geral? Podemos observar uma capacidade de contágio de 2,74 pessoas. E os sintomas surgem em média de 5 dias após a infecção, variando entre 2 e 14 dias. Especificamente nas crianças, cerca de 80 a 90% terão apresentação clínica leve da doença, sendo observado com maior frequência uma síndrome gripal com pouca coriza e a febril em 50% dos casos. Os principais fatores de risco são aquelas pessoas acima de 50 anos, portadores de doenças crônicas como câncer, em 5,6%, hipertensão arterial sistêmica, 6%, doenças respiratórias crônicas, em 6,3%, diabetes, 7,3% e doenças cardiovasculares, em 10%. E a mortalidade geral da doença, incluindo todas as faixas etárias, gira em torno de 3,6%, sendo de 0,9% aqueles sem comorbidade, 10,5% com alguma comorbidade e, claro, bem mais elevada naqueles idosos acima de 80 anos. E as crianças efetivamente têm sido pouco afetadas por essa doença, tanto em relação ao número de casos, pelo menos notificados, quanto em relação à sua gravidade. Praticamente não há registros sobre casos graves, hospitalizações e mortes em menores de 10 anos. E há alguns relatos em recém-nascidos, mas sem registro de gravidade, assim como também não houve transmissão vertical documentada até o momento ou através da amamentação. O vírus já foi detectado em mais de 11 mil crianças, mantendo o mesmo padrão de apresentação clínica. E um grande estudo chinês publicado na Academia Americana de Pediatria, que envolveu 2.143 crianças, 55% dos casos foram assintomáticos ou leves, mais da metade. 39% moderados e 6% graves. Apenas 0,4% desenvolveram estado crítico, mas a grande maioria apresentava co-infecções. E foi registrado um único óbito num adolescente de 13 anos. Sabemos que, exatamente por terem seu sistema imune em desenvolvimento, as crianças são um grupo de maior risco para versões graves de gripe, transmitida pelo vírus influenza, pneumonia e outras tantas doenças infecciosas. E todos nós nos perguntamos, então, por que o Covid-19 se apresenta de forma clínica mais leve nessa faixa etária, considerando que nas grandes epidemias, os extremos de idade, ou seja, crianças pequenas e idosos, geralmente apresentam maior morbidade. Bom, algumas teorias científicas já têm sido estudadas e corroboram para esse padrão de evolução. Esses pesquisadores chineses do Centro de Prevenção de Controle de Doenças de Shenzhen, com parceria com a Johns Hopkins School dos Estados Unidos, já demonstraram que menores de 10 anos eram tão susceptíveis a contrair o vírus quanto os mais velhos, mas eles tinham um risco bem menor de sofrerem sintomas graves, como a inflamação nos pulmões ou mesmo dificuldade respiratória. Ou seja, as crianças até se infectam, mas na maioria das vezes elas não apresentam sintomas graves. E o Covid-19, assim como outros vírus, torna-se mais agressivo devido a uma resposta imune exagerada ou mesmo desregulada, gerando assim um processo inflamatório que cursaria com febre, mal-estar, inflamação pulmonar e ocasionando quadros piores com evolução para a insuficiência respiratória, que é a SARS. E na faixa etária pediátrica, essa imaturidade fisiológica teria um lado positivo, porque não consegue gerar uma inflamação significativa, explicando por que as crianças teriam, então, menos complicações.
Já no adulto acima de 50 anos ou idoso, essa inflamação exagerada, somada à presença de doenças crônicas e à queda na resposta imune sustentada por uma epidemiologia de casos mais graves, explicaria essa apresentação clínica. E, apesar do Covid ser novo, o Covid-19 ser novo, a gente já pôde observar um mesmo padrão de baixo acometimento em crianças nas epidemias anteriores do coronavírus, como a SARS de 2003 e a MERS de 2012. Além disso, sabemos que alguns agentes infecciosos têm a sua virulência e patogenia exacerbada de acordo com a presença de alguns receptores no nosso organismo. E como já registrado em estudos confiáveis, a enzima conversora de angiotensina 2, ou ECA2, atuaria como um receptor do coronavírus. E em crianças, há uma menor quantidade desses receptores, além de especular uma menor expressividade dos ECA2, o que corrobora também para que essas crianças tenham menos sintomas. Quanto à utilização de fármacos como inibidores da enzima conversora da angiotensina, os IECAs, e os bloqueadores receptores da angiotensina, BRAS, assim como o uso do ibuprofeno, resultariam numa elevação dos níveis da ECA2 e piorariam, assim, o prognóstico do paciente. A orientação é acompanhamento rigoroso daqueles pacientes que usam IECA e BRA. Quanto aos corticoides inalatórios ou tópicos, esses não precisam ser retirados do tratamento da criança. E, apesar de não haver evidência clara da restrição do uso de corticoide sistêmico ou venoso, recomenda-se utilizá-los com maior rigor, considerando uma possível queda na imunidade secundária aos mesmos. Nesse primeiro momento, ainda não existe um tratamento específico contra o Covid. Recomenda-se ingestão de líquidos, analgésicos e antitérmicos, exceto ibuprofeno. E casos mais graves precisariam ser internados. Há estudos clínicos promissores em andamento com anticorpos monoclonais, alguns antivirais e mesmo a cloroquina associada à azitromicina. E, da mesma forma, as vacinas ainda estão em desenvolvimento. Outro fator que devemos saber com clareza é que as vacinas contra influenza e pneumocócica não protegem contra o corona, mas elas são extremamente importantes por reduzirem as co-infecções, idas ao pronto atendimento e, consequentemente, a morbidade dos pacientes. Também é importante ressaltar que o uso de vitaminas não foi fator protetor ou aumentou a imunidade da população. Claro que o isolamento social, as precauções de contato na população geral são estratégias importantíssimas, mas aqui não é o objetivo da aula. Vou falar um pouco dos cuidados especiais que nós, profissionais de saúde, temos que ter então no consultório ou no ambulatório. Primeiro, a gente tem que estabelecer critério de triagem para identificação e atendimento dos casos suspeitos. Evitar agendamento próximo de pacientes e limitar o número de acompanhantes. Adotar as medidas de prevenção e higiene básicas, como descartáveis, álcool em gel para todos, além de máscaras para aqueles pacientes suspeitos e de seus acompanhantes. É importante manter os casos suspeitos em áreas separadas até o atendimento, manter os casos suspeitos em áreas separadas até que sejam atendidos, e esses casos suspeitos ou confirmados que não necessitem de hospitalização devem permanecer em isolamento domiciliar. Os critérios de internação em pediatria são pneumonia, sepse e insuficiência respiratória, que, como eu disse, são extremamente raros na nossa faixa etária. Várias plataformas e convênios médicos já disponibilizam consultas online, e assim como os laboratórios particulares e a rede pública de saúde já estão realizando os exames de detecção do vírus. As demais estratégias de isolamento, casos suspeitos, transmissibilidade e cuidados de higiene já foram amplamente discutidos em outras aulas feitas por especialistas aqui na SimSafe. E também é interessante acessar órgãos federais para coleta de dados corretas, como OMS, CDC e o Ministério da Saúde do Brasil. Os links estão embaixo da descrição desse vídeo para você poder acessar com mais calma. Eu vou ficar por aqui nessa aula e ainda vou abordar outros temas como amamentação, parto, insuficiência respiratória em pediatria. Obrigada e até a próxima.